Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson e hoje nós temos aula de Educação Física. Vamos dar um oi também para o Thiago. Tudo bem, Thiago? O Thiago vai nos acompanhar nessa aula, fazendo a interpretação da aula em Libras. E ainda lembrando, se você tem acesso ao Google Classroom, acesso à internet, não esqueça de entrar lá na aula e fazer a atividade obrigatória. É o primeiro link que aparece ali no arquivo da aula. Fazendo essa atividade, você vai garantir a sua frequência na aula e não vai ter problemas depois com faltas mais para frente. Se você não tem acesso à internet, está assistindo às aulas somente pela TV, não esqueça de entrar em contato com a sua escola para combinar como que você vai fazer para levar as atividades escritas. E o que você pode fazer também é copiar os exercícios da aula para entregar lá na escola. Uma última dica, uma última orientação que eu dou, procure fazer as atividades logo depois da aula ou no mesmo dia. Assim você não vai ficar acumulando um monte de trabalho para ficar fazendo depois, ok? Vamos para a nossa aula então? Na aula passada, nós tratamos sobre o hóquei sobre a grama, nós conversamos do hóquei sobre a grama e também do floorball, que é o hóquei de quadra, tá? Nós lembramos que eles são esportes de invasão, fazem uso de tacos e bolas. O hóquei sobre a grama é um esporte olímpico, tá? E o floorball, ele surgiu como uma opção ao hóquei no gelo. A gente ainda viu algumas regras básicas desse esporte e entendeu mais ou menos qual é a dinâmica de jogo. Na aula de hoje nós vamos continuar vendo os esportes de invasão, mas hoje nós vamos sair da quadra, dos campos e a gente vai pular na piscina. Olha só, põe aí o seu traje de banho, o seu maiô, o seu calção e hoje nós vamos jogar polo aquático, tá? O polo aquático é um esporte de invasão jogado por duas equipes, como todos os outros que nós vimos, né? Onde o objetivo é fazer o maior número de gols. Tem muita semelhança com o handebol, mas não foi o handebol que serviu de inspiração para o surgimento do jogo, tá? Ele é jogado na água e por conta disso, saber nadar é fundamental nesse esporte. Até porque, olhando assim uma imagem como aquele que nós temos ali no nosso slide, parece que os atletas estão com o pé no fundo da piscina, né? Estão em pé ali dentro da piscina. Na verdade, não. Eles não tocam o fundo da piscina. Eles têm que permanecer flutuando na piscina, tá? Então, é um esporte que exige que o praticante seja um exímio, um ótimo nadador, saiba nadar muito bem. A paixão dos britânicos pelo futebol acabou inspirando a criação de uma modalidade completamente diferente. Então, olha que interessante, né? O esporte, o polo aquático, ele se assemelha muito ao handebol, exatamente porque utiliza a mão para conduzir a bola. Mas o esporte que serviu de inspiração para a criação do polo aquático foi o futebol. Era uma ideia meio louca de jogar futebol dentro da piscina. Como não dava certo com o pé, se adaptou para a mão. Por isso que acabou ficando parecido com o handebol, tá? Mas a inspiração para o polo aquático veio do futebol. Antes de virar modalidade olímpica, o futebol aquático, como era conhecido no começo, teve a primeira partida oficial disputada em 1876. E ele surgiu como uma brincadeira para hóspedes num hotel. Tá? Então vejam que uma brincadeira, um jogo recreativo num hotel, acabou empolgando tanto as pessoas que surgiu dali um novo esporte. Regulamentado oficialmente apenas em 1911. Olha, eu já falei isso e vou lembrar de novo. É muito importante quando a gente estuda os esportes e quando a gente fala sobre esporte, essa regulamentação das regras. Por quê? Uma característica principal do esporte
é ter regras universais. O que isso significa? Em qualquer lugar do mundo, todo mundo segue a mesma regra. É por conta das regras universais que nós conseguimos ter, por exemplo, campeonatos mundiais, que nós conseguimos ter Copa do Mundo de futebol, Copa do Mundo de basquete, esportes olímpicos, Olimpíadas. É porque a regra é igual em qualquer parte do mundo. Por isso que em todos os esportes que a gente estuda aqui, a gente vê quando que houve essa regulamentação das regras. Porque a partir dessa regulamentação, essas regras passaram a ser conhecidas no mundo todo da mesma forma, iguais para todos, tá? São as regras universais que diferenciam um esporte de uma atividade física ou de uma brincadeira. Por isso, se é esporte, tem que ter regra universal, tá? O polo aquático marcou presença já na segunda edição dos Jogos Olímpicos Modernos, em Paris, 1900. O primeiro campeonato mundial foi disputado em 1973 e conquistado pela Hungria, que até hoje é o maior vencedor de torneios olímpicos de polo aquático. Algumas curiosidades desse esporte. Em 1888 veio uma mudança drástica, a criação dos gols. Até então, os pontos eram marcados quando a bola passava da linha de fundo. Então, de cara, não apareceram os gols, né? O objetivo inicial do jogo era fazer com que a bola chegasse à linha de fundo, ao final da piscina. E é por isso que ele leva o nome de polo aquático e não de futebol aquático. Naquele jogo de polo sobre cavalos, não existe gol. O objetivo é levar a bola, usar aqueles martelos, né, e bater na bola até que ela cruze a linha de fundo do adversário. Como aqui dentro da piscina, inicialmente o objetivo era o mesmo, levar a bola até a linha de fundo do adversário, o nome polo acabou sendo trazido também para essa atividade na piscina. Então, por isso que ele é chamado de polo aquático. Mas, em 1988, ele recebeu o gol, tá? Antes do gol, ele era um jogo já bem parecido, chamado até de rugby aquático, tá? Porque também não existe o gol, só o objetivo de chegar lá na linha de fundo. Nas piscinas de polo aquático, nenhuma seleção é tão respeitada e temida quanto a da Hungria, que conta com 15 medalhas olímpicas na bagagem, tá? Em número de medalhas olímpicas, a seleção de polo aquático da Hungria, ela só é superada em número de medalhas olímpicas nos esportes coletivos pela seleção de basquetebol dos Estados Unidos da América. A seleção de basquete dos Estados Unidos tem 19 medalhas olímpicas, enquanto que a seleção de polo aquático da Hungria tem 15 medalhas olímpicas. Então, é a seleção que mais venceu nessa modalidade dentro das Olimpíadas. Para se tornar um bom jogador de polo aquático, o participante precisa ter velocidade, resistência e boas estratégias de jogo. Nadar bem, além de uma exigência, é um grande diferencial. Por que ele precisa ter muita resistência? Você já tentou flutuar em pé na piscina? É uma atividade, é um exercício bem difícil até, tá? Porque se você ficar parado, o seu corpo não vai flutuar. Ou ele vai afundar, ou ele vai acabar indo para a posição horizontal. Então, para você permanecer em pé dentro da piscina, você precisa estar em constante movimento com as pernas. As pernas precisam estar pedalando embaixo, movimentando a água para que você mantenha essa posição. Então, mesmo quando o jogador está parado na piscina, ele está se movimentando. Por isso que ele precisa de uma resistência muito grande. Velocidade, para sair nadando atrás da bola, tá? É a bola que conduz o jogo. Se ele demorar para chegar na bola, o adversário alcança e continua a jogada, tá?
E boas estratégias de jogo, porque né, não é um jogo que um indivíduo somente consegue resolver tudo. É preciso ter uma boa tática, uma boa estratégia para que sejam feitos vários passes, né? A condução da bola é um pouco complicada, né? A gente vai ver já daqui a pouquinho. Então, o melhor é que o time tenha uma boa estratégia de passe e recepção para evoluir durante o jogo. No Brasil, o esporte surgiu no início do século XX já. Flávio Vieira, treinador, foi o responsável pela introdução do esporte lá no estado do Rio de Janeiro. E as competições aconteciam nas praias, não nas piscinas ainda, elas aconteciam nas praias. O Brasil disputou a primeira Olimpíada na Bélgica em 1920, na modalidade de polo aquático, tá? E a primeira medalha de ouro aconteceu em Jogos Pan-Americanos em 1963, na cidade de São Paulo. As primeiras equipes de polo aquático no Brasil foram o Clube de Regatas Vasco da Gama, que a gente conhece como um time de futebol, mas que sempre teve uma equipe muito boa no esporte do remo e depois também no esporte do polo aquático, nos esportes aquáticos, certo? E também o Clube de Regatas Flamengo, outra equipe que também sempre teve um bom desenvolvimento no polo aquático. Vamos para o nosso primeiro exercício de hoje, então. O que inspirou a criação do polo aquático? Né? Da onde surgiu essa ideia de criar um esporte na água? Tá? Foi a necessidade de criação de um novo esporte praticado na água? Foi a ideia de disputar uma partida de handebol na água? Foi a paixão que os ingleses, principalmente, tinham pelo futebol, que acabou levando eles a tentar fazer uma partida de futebol também na água? Ou adaptar o jogo de polo lá com cavalos para a realidade da água? Então, qual dessas alternativas serviu de inspiração para a criação desse esporte na piscina do polo aquático? A gente vai dar uns minutinhos para vocês responderem, daqui a pouquinho nós voltamos.
Você identificou o que serviu de inspiração aqui para a criação do polo aquático? Então, olha só, foi a paixão dos ingleses pelo futebol. Então, eles gostavam tanto do futebol que tentaram adaptar esse esporte para a realidade da piscina, para uma partida na água. E a partir disso é que acabou surgindo o esporte do polo aquático. Tá? Exercício 2. Assinale a característica imprescindível de um bom praticante de polo aquático. O que ele precisa saber ou precisa ter para poder jogar polo aquático. Sem isso, não vai conseguir praticar essa modalidade, tá? É a resistência, a velocidade, é nadar bem, é ter uma boa estratégia de jogo ou é ter uma habilidade, ser muito habilidoso. De novo, eu vou dar um tempinho, a gente volta daqui a pouco com a correção do nosso exercício.
Voltamos então, vamos corrigir o exercício? Eu acho que você lembra, né? Claro que para poder praticar bem o polo aquático, para conseguir praticar o polo aquático, é imprescindível que o atleta saiba nadar bem, né? Ele está dentro de uma piscina que não dá pé, é funda, então ele precisa dominar muito bem a natação, né, os movimentos de nado, para poder participar de uma partida de polo aquático. Vamos entender então um pouquinho mais, conhecendo as regras básicas desse esporte. Então, as piscinas usadas para a prática do polo aquático devem ter uma largura de 10 ou 20 metros e um comprimento de 20 ou 30 metros e a profundidade mínima de 2 metros. E a equipe é composta por 7 jogadores e mais 6 jogadores suplentes. Normalmente, na Olimpíada, a competição de polo aquático usa a mesma piscina da competição de natação, tá? A única coisa que tem que cuidar é essa profundidade de 2 metros, tá? Isso que garante que o jogador não vá apoiar o pé no chão, tá? Então, o jogador não pode se apoiar nem no chão da piscina, nem nas paredes da piscina, tá? Por isso tem que ter essa profundidade mínima, mesmo que seja um jogador muito alto, né, a água faz com que ele flutue e acabe não apoiando o pé no chão. A diferenciação entre os jogadores de cada equipe está na cor da touca. Então, não tem camisa como no futebol, né? O time vai ser identificado pela cor da touca. Os goleiros devem usar toucas na cor vermelha. A bola usada no jogo apresenta massa variável, peso variável, entre 400 e 450 gramas. E é diferente entre jogos femininos e masculinos. Normalmente ela é uma bola amarela ou laranjada, ela é obrigatoriamente de uma cor bem forte para que possa ser identificada na superfície da piscina, certo? E as toucas normalmente são em cores bem diferentes. O mais usual é um time usar a touca branca e o outro time usar a touca azul, tá? Mas em alguns torneios essas cores podem variar um pouquinho, mas obrigatoriamente um time deve usar uma touca clara e o outro time deve usar a touca escura, tá? E o vermelho é somente para os goleiros. O jogo se divide em 4 tempos de 7 minutos cada. Olha como é rápido, né? 4 tempos de 7 minutos é uma partida bem rápida. Em cada extremidade da piscina é colocada um gol de 3 metros de largura por 90 centímetros de altura. Esse gol ele fica flutuando na superfície da piscina. Então, esses 90 centímetros são a partir da água para o alto, certo? No final, vence a equipe que marcar o maior número de gols em uma partida. Para mover a bola, os jogadores nadam empurrando-a com a testa. Então, olha como é difícil de conduzir a bola, tá? O jogador faz o que para ele carregar a bola? Ele não pode afundar a bola. Então, ele tem que deixar a bola solta na frente dele. Ele usa, então, a testa para empurrar a bola, enquanto ele faz com os braços o movimento do nado e vai empurrando a bola com a testa, tá? Então, é assim que ele conduz a bola na piscina. O goleiro é o único jogador que pode segurar a bola com as 2 mãos. Os demais jogadores, para conduzir, usam esse movimento com a testa e para passar a bola, fazem o passe apenas com uma das mãos, tá? O goleiro é o único que pode segurá-la usando as 2 mãos. Atitudes faltosas. O que é falta? E tem umas coisas aqui bem interessantes que acabam, que a gente acha que não mas não pode acontecer no jogo. Então, olha só. Afundar a bola para impedir que ela seja tomada pelo adversário. Então, você vê que o adversário está chegando perto,
você tenta esconder a bola, pega e afunda, põe atrás de você, né? Põe embaixo da perna. Isso não pode, a bola não pode ser afundada, ela tem que ficar sempre na superfície da água. Empurrar, bater ou chutar os integrantes da equipe oposta configura falta grave. O que é muito comum acontecer no polo aquático? Como eu falei para vocês, para ficar flutuando e na posição vertical, com o corpo na posição vertical, o jogador ele tem que estar sempre com as pernas em movimento dentro da água, para se manter em equilíbrio. E acaba que nesse movimento, quando chega um adversário meio próximo, ele pode até, usando uma certa malandragem aí, usar esse movimento das pernas para dar um empurrão no adversário, né? Dar um pé para lá no adversário, né? Usar o pé para empurrar o adversário e deslocar o adversário. Isso não pode, é uma falta grave. Também segurar durante o nado, segurar no pé do adversário e puxar ele para trás, ou segurar no ombro, tudo isso são faltas graves no polo aquático. Por exemplo, o que está acontecendo naquela imagem ali que nós temos no nosso slide. Você pode olhar até que a bola, pelo jeito, já foi até esquecida, né? Os dois estão ali já se agarrando ali, quase numa agressão, tá? Outra coisa interessante que também é considerado falta é você afogar o adversário, ou seja, segurar o adversário e empurrar ele para baixo da água, ou jogar água no adversário. Então, se você percebe que o adversário está chegando próximo de você, dá aquele tapinha e jogar água na cara dele, isso também é falta. Não pode acontecer durante uma partida, tá? Mas acontece, tá? Pegar um impulso na piscina para fazer o arremesso da bola ou apoiar-se em outro jogador. Pôr a mão no ombro do jogador da frente e usar ele como apoio para ir mais alto para pegar a bola. Também não pode. Ou usar o pé e empurrar a parede para poder conseguir um deslize maior na piscina. O jogador não pode se apoiar em nenhuma das paredes, tá? Ultrapassar 24 segundos para fazer o arremesso da bola. Então a equipe, a partir do momento que tem a posse da bola, ela tem 24 segundos para tentar um arremesso no gol. Se ela ficar se enrolando e não fizer nenhum arremesso no gol e extrapolar os 24 segundos, ela perde a posse da bola. A bola passa para o adversário. E tocar a bola com as duas mãos ao mesmo tempo, não sendo o goleiro. Então, mesmo quando a bola vem para você na recepção de um passe, você deve segurar a bola só com uma das mãos. O único que tem o direito de usar as duas mãos é o goleiro. Existem alguns termos do polo aquático que são interessantes e que fazem parte de algumas regras ou mesmo da situação de jogo, tá? Então a gente vai ver alguns termos, não muitos, os mais usuais dentro do polo aquático, tá? Então, splashing, quando um jogador joga água no rosto do adversário, tá? Como eu falei, isso é falta, não pode, mas é chamado de splashing. Passe seco, quando a bola é jogada sem tocar a água, então sai da mão de um atleta, vai pelo ar até a mão do outro atleta, ela não tem contato com a água. E o passe molhado, quando a bola toca na água antes de chegar no outro jogador. Então sai da mão de um atleta e antes de chegar no outro atleta, ela acaba caindo na água e espirrando água para todo lado. O backhand, quando o passe de bola é ruim, jogou longe, eu não consegui pegar, veio muito alto, né? Então, passe ruim, backhand. Pressão é uma tática defensiva usada para marcar um adversário. Quando mais de um jogador marca o mesmo adversário, faz uma pressão, às vezes, sobre aquele adversário que está com a bola, tá? Então, essa. E a barreira, momento em que o defensor impede que o adversário receba a bola. Então, veio um passe para o jogador e antecipando o passe, esse jogador faz uma barreira para tentar cortar, pegar a bola antes que chegue no adversário. E a brutalidade é quando o jogador pratica
algum ato violento durante o jogo. Então é dito que ele agiu com brutalidade, com muita força e acabou sendo desleal. Nosso terceiro exercício, então. Eu quero que vocês completem essa frase aqui, tá? Então temos 1, 2, 3, 4, 5 espaços para vocês completarem. Então, A, você vai completar. Para a prática do polo aquático, deve ter 10 ou 20 metros de, completa, e, completa, ou, completa, metros de comprimento, com uma profundidade, completa de novo, de 2 metros. Então, você vai, se precisar, pode até pesquisar lá no nosso material que está lá no Google Classroom dessa aula e ver que essa frase a gente já falou aqui na aula, tá? Se você precisar, pode pesquisar lá ou também pode fazer uma pesquisa no Google caso você não consiga completar sozinho. Vou dar um tempinho para vocês, a gente volta daqui a pouco.
Conseguiu completar a nossa frase? Precisou pesquisar lá no material? Se precisou, não tem problema, tá? Fique tranquilo. Vamos corrigir então? Vamos ver como é que essa frase ficou? Então, olha lá. A piscina para a prática do polo aquático deve ter 10 ou 20 metros de largura e 20 ou 30 metros de comprimento, com uma profundidade mínima de 2 metros. Né? Então, se a piscina tem 10 de largura, ela tem que ter 20 de comprimento. Se ela tem 20 de largura, ela tem que ter os 30 de comprimento. Nosso exercício 4. Marque C, certo, para uma ação correta no jogo de polo aquático. E F, falta, para uma ação faltosa. Então, nós temos aqui algumas ações durante o jogo. Vocês vão dizer, vão anotar se isso pode acontecer ou se isso é falta durante o jogo. Então, por exemplo, nadar empurrando a bola com a testa. É certo ou é falta? Afundar a bola na água. Usar a piscina como apoio para impulso, a parede da piscina. Tá? Segurar a bola com uma das mãos só. E também jogar água no adversário. Então, mais uma vez, vocês terão um tempo, leia um pouquinho, leia mais uma vez as alternativas e tente identificar o que está certo e o que é falta.
Corrigindo então, vamos ver se vocês acertaram? Olha lá. Nadar empurrando a bola com a testa, correto. Afundar a bola na água, falta. Usar a piscina como apoio para o impulso, falta também. Segurar a bola com uma das mãos, correto, isso é permitido. Jogar água no adversário, falta, não pode acontecer. Revisando agora, né? Estamos chegando no final da nossa aula, onde a gente tratou desse esporte aquático de piscina, o polo aquático. O polo aquático é um esporte aquático de invasão, jogado por duas equipes. O objetivo é fazer o maior número de gols. Ele foi criado na Inglaterra, pensando em trazer o futebol para dentro da piscina. E para praticar é preciso ter velocidade, resistência e nadar muito bem, tá? E ele se assemelha muito ao nosso conhecido handball, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre o polo aquático, tem aqui algumas dicas de vídeos e de sites para você pesquisar um pouquinho mais, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!